Data para apresentação de John Arias no Palmeiras. Falo também sobre o Palmeiras cobrando um rival na Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Para completar, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar que o Palmeiras está na CNRD, a Câmara Nacional de Resolução e Disputas, para cobrar mais de 10 milhões de reais do Fortaleza, clube que sempre teve fama de ótimo pagador. A treta do Palmeiras com o Fortaleza tem respeito ou diz respeito a dois atletas, Gustavo Mancha e Breno Lopes. Começar pelo caso mais simples, o Breno Lopes foi vendido pelo Fortaleza ao Curitiba, operação de 15 milhões de reais. O Palmeiras tem direito a 50% do negócio, ou seja, 7 milhões e meio de reais. O Verdão alega que não recebeu nenhum centavo dessa transferência e o Breno Lopes tem feito gols e sido peça importante no Coxa no Campeonato Nacional. A outra dívida cobrada pelo Palmeiras diz respeito a Gustavo Mancha, que foi vendido para o Olympiacos em agosto do ano passado. O Palmeiras tinha direito a 30% da operação. E parte da grana que o Fortaleza já recebeu não foi repassado ao Palmeiras. A gente está falando de mais ou menos 1.350.000 em aberto. O Fortaleza ainda tem mais 1.800.000 reais a receber do Olympiacos e essa grana precisa ser repassada de forma imediata para o Palmeiras. A dívida total é de 10.600.000 reais. Ruim ver o Fortaleza, né? Que durante muito tempo foi apontado justamente como um clube modelo na segunda divisão e com problemas com outros clubes. Quero falar agora sobre o Palmeiras para registrar que Abel Ferreira, depois da vitória por 3-1 contra o Internacional no Beira-Rio, estava revoltado com a arbitragem. Ele disse o seguinte, por conta da não marcação de um pênalti em Vitor Roque no Beira-Rio. Abre aspas, desde o jogo contra o São Paulo, já se vão 23 partidas e parece que tem um decreto que não se pode marcar pênalti para o Palmeiras. Não entendo isso. Depois da gritaria toda, o único pênalti foi contra a LDU. Lembra o Abel fazendo referência ao fato de que o jogo contra a LDU, uma competição internacional sem a chancela da Federação Paulista ou da Confederação Brasileira de Futebol. O Palmeiras entende que foram pelo menos 5 pênaltis claríssimos, a seu favor, não marcados, desde toda aquela confusão envolvendo Palmeiras e São Paulo. A pergunta que eu deixo para você, o Abel está certo em reclamar? Há uma perseguição dos árbitros contra o Palmeiras? Só é importante registrar que com a vitória diante do Inter, o Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Hora de falar sobre John Arias. No Palmeiras, o Verdão anunciou que a apresentação do novo reforço alviverde acontecerá nesta sexta-feira na Academia de Futebol a partir das 3 da tarde. O Arias é esperado nas próximas horas em São Paulo, onde vai fazer o desembarque para ser apresentado de forma oficial. Já está tudo certo entre Palmeiras, Wolverhampton e Arias. Ele passou por exames médicos na Inglaterra, já assinou o contrato e inclusive tem seu nome registrado no Boletim Informativo Diário desde a última quarta-feira. A estreia não deve acontecer no domingo contra o Guarani, até porque o Arias nem treinou com o restante do elenco. Seria meio maluco que o cara chegasse na sexta, treinasse no sábado e entrasse em campo no domingo. Nem é um jogo extremamente importante. Palmeiras vai para o confronto contra o Guarani já classificado. A grande verdade é que uma vitória do Palmeiras contra o Bugre vai ajudar a São Paulo, a Corinthians e a Santos, que ainda não tem a vaga assegurada no mata-mata do Campeonato Paulista. Só para lembrar, o Arias foi contratado por 25 milhões de euros fixos, mas com 18% de impostos e 10% de comissão, o custo total da operação ficou em 32 milhões de euros, ou 198 milhões de reais. O que você pensa sobre Arias no Verdão? Só uma última. A tendência é que o meio atacante colombiano, que no Wolverhampton não conseguiu brilhar, estreie pelo Palmeiras justamente contra o Fluminense em jogo do Campeonato Brasileiro marcado para o dia 25. Informação exclusiva. Quanto custa para o Palmeiras mandar jogos do time feminino no Allianz Parque? No último final de semana, depois de o Palmeiras conquistar a Supercopa do Brasil em cima do Corinthians no futebol feminino, Leila Pereira foi perguntada por que o time feminino só joga em Barueri e não tem a oportunidade de atuar no estádio do clube, o Allianz Parque. A Leila, entre outras coisas, justificou que para que seu time feminino jogue no Allianz, há necessidade de pagamento para a W Torre. Ela ainda lembrou que as receitas do departamento de futebol feminino são muito inferiores à do futebol masculino. Essa última parte é incontestável, não dá para comparar
que o Palmeiras arrecada no time profissional masculino e no time profissional feminino. Mas o custo para jogar o time feminino no Allianz Parque é bem baixinho. Consultei pessoas envolvidas e posso assegurar que não há uma tabela fixa de preços, mas não custaria esse aluguel mais do que 100 a 200 mil reais por partida. O valor varia de acordo também com as necessidades. O Palmeiras não poderia escolher qualquer dia para jogar por lá. Se houvesse realização de shows ou de jogos de time de futebol masculino, o futebol feminino seria preterido. Mas o custo do aluguel para esse time feminino não custaria mais do que 200 mil reais por partida. Se houvesse uma mobilização grande de torcedores do Palmeiras com venda de ingressos, talvez fosse possível custear o aluguel do estádio com a venda de ingressos. Mas que a gente pode constatar um conflito de interesses que é sempre observado por torcedores alviverdes. Leila Pereira desembolsou cerca de 500 milhões de reais para arrendar a Arena Barueri. Depois, investiu mais 70 milhões de reais numa série de melhorias do estádio. Para que o seu estádio não se torne um elefante branco, o presidente do Palmeiras decidiu que os times de base do Palmeiras e a equipe feminina só jogariam na Arena Barueri. Estádio que não caiu na graça do torcedor alviverde, até pela localização, média de público, pouca presença e enormes prejuízos. Mas se não houver o futebol feminino e as categorias de base, todo o investimento feito pela Leila Pereira na Arena Barueri seria em vão. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só para completar, contar que John Arias viaja nessa quinta-feira rumo a São Paulo, quando vai começar a treinar pelo clube. O nome dele, inclusive, já está no BID, Boletim Informativo Diário, registrado como atleta do Palmeiras. Boa noite, Nicolau. Nino e mais 3 reforços irão para o Palmeiras, o que tem de verdade. Vitória, o Arias está contratado e pode fazer sua estreia, por ironia do destino, contra o Fluminense. O Palmeiras joga nessa quinta-feira contra o Internacional e no domingo contra o Guarani. Como o Arias é esperado no final de semana, no mais tardar na segunda-feira, ele está fora desses 2 jogos. E a próxima partida do Palmeiras, depois desses 2 compromissos, é no dia 25 contra o Fluminense. Então tudo indica que o Arias vai ter a chance de estrear pelo Palmeiras justamente contra o seu ex-clube. Fiz esse preâmbulo para agora falar sobre reforços. O Nino é o grande sonho da diretoria do Palmeiras em relação à zaga. E o Palmeiras busca já há algum tempo a contratação de um defensor. O problema é que negociar com o Zenit tem sido muito complicado. Os caras vão e voltam, mudam de ideia. Tudo se encaminha para que o Nino não consiga sair nessa janela. A justificativa do Zenit é de que perder um dos seus principais líderes num campeonato super disputado como o russo, o Zenit de novo lutando contra o Krasnodar, havia perdido o título do ano passado e agora disputa ponto a ponto, não seria muito interessante. Então, o Palmeiras, em relação à zaga, ele está na dúvida entre deixar para tentar contratar um Nino na metade do ano ou desistir do Nino e tentar um outro jogador. Há algumas possibilidades, mas nada muito avançado. O Nino é que é o nome do sonho, tá? E eu acho difícil que o Palmeiras contrate mais 3 jogadores até 3 de março, quando a janela fecha por aqui. Fala, minha rapaziada, beleza? Mais um giro de notícias do Palmeiras, né? Esta sexta-feira com muita agitação total para você acompanhar tudo que está sendo falado, especulado no Verdão. Peço humildemente para você dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ative aí também o sino das notificações para você sempre ficar atualizado nas últimas notícias do maior clube do Brasil. A gente encerra essa edição por aqui. Um grande abraço para você. Lembrar você que tem um link no QR Code aí. Tem um QR Code na tela e o link na descrição. Só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que fica durante a tela, ou clicar no primeiro comentário fixado que tem um link lá que te leva para o aplicativo do Mercado Livre, já indicando você a camisa, e o canal ganha comissão, o canal é afiliado, combinado? Dá essa moral pra gente aí. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.